Nós começamos na semana passada essa série, A Armadilha. Esse tema, na verdade, é um tema emprestado de alguns anos atrás, quando nós falamos sobre comparação. E, na verdade, é isso que realmente nós identificamos que a comparação é. É um lugar onde nós somos, sem perceber, aprisionados. Semana passada, a gente falou que nós moramos num lugar, terra do mais, onde sempre tem alguém com mais do que a gente. Sempre. E você talvez não perceba porque os exemplos que a gente pode usar talvez não caiam muito bem para você. Mas em geral, principalmente homens, às vezes mulheres também, né? Tanto percebem outros que estão um pouco mais acima financeiramente, profissionalmente. Olhamos para pessoas que são mais bem-sucedidas em algumas áreas da nossa vida, onde nós estamos ainda começando, estamos no meio, eles já chegaram lá na frente. E nós descobrimos uma coisa, que a comparação é um jogo que ninguém vence. Eu coloquei dessa maneira porque não existe nenhum ganho para absolutamente ninguém nessa nossa tendência muito grande que nós temos de comparar. Por que isso é tão importante? Hoje eu quero mostrar para você que, sem perceber, você pode estar sendo roubado da sua paz, né? E uma das coisas mais preciosas que a gente deveria ter na vida justamente é isso, é ter paz. Quando você toma decisões, você precisa estar em paz. Alguém diz amém? Né? Quando você vai, inclusive, escolher as coisas mais importantes da sua vida, não deve ser determinado por esses aspectos da vida que a gente compara com outras pessoas. Mas muitas vezes a gente acha que nem tem controle sobre isso. Então, na semana passada a gente falou que Salomão faz essa comparação de que a maneira como a gente olha, faz essa analogia, como a gente olha para um lado e para o outro para determinar como está a nossa vida, é a mesma coisa que correr atrás do vento. É um caminho que não tem fim, é uma corrida que não tem fim, e é exatamente isso, ninguém ganha nada. Quando você compara a sua vida com a de outra pessoa, é extremamente arriscado. Não tem problema você comparar e ser só inspirado. Eu vi uma pessoa, né, por exemplo, no ministério, eu vejo um pastor que está sendo muito bem sucedido, e ao invés de eu ficar pensando, poxa, eu queria ser assim, eu não consigo ser assim, eu consegui ser, né, ele ser uma inspiração. Olha, isso é um bom caminho, eu quero imitar em alguns aspectos, tudo bem. Mas, em geral, a gente cai nessa armadilha. A gente acha que o outro está numa posição mais alta, cria um sentimento da gente, especialmente se são pessoas com quem a gente convive e estão sempre melhores do que a gente. Existe um sentimento atrelado a isso que é muito feio, muito ruim, e a gente percebe quando nós sentimos algum prazer quando o outro se dá mal. Quando você ouve uma pessoa que está sempre bem, trocou de carro 3 vezes esse ano, só carro zero, carro bonito, e você está lá com o seu Fiat 147, tentando sobreviver, e aquela pessoa que você ama muito, toda hora está com um carro bonito, está novo, aí ele chega para você um dia e fala, cara, você não vai acreditar, meu carro novinho fundiu o motor essa semana, e você tenta segurar o seu sorriso. Dentro de você, você pensa, você não quer nunca dizer isso, você pensa assim, não está errado, eu não posso sentir nenhum prazer na desgraça de alguém, é feio isso. É justamente porque a comparação ninguém ganha. E quando você olha para o lado, e percebe pessoas que você acha que você está bem acima delas, isso é perigoso demais. Essa sensação nociva da nossa superioridade é uma das piores armadilhas que a gente pode cair. Essa semana eu ouvi alguém falando isso, achei no mínimo engraçado, mas é feio demais. Uma pessoa muito querida minha falou assim, às vezes eu me acho tão feio, mas eu olho para algumas pessoas e a gente riu junto e depois falou, isso é feio demais. Você não deveria nunca sentir isso, nunca deveria pensar assim, correr atrás do vento, porque sempre, não importa o que você conquistou até hoje, sempre tem alguém com mais do que você. Você já conquistou posições que você almejava algum tempo atrás, era tudo que você queria, para simplesmente chegar lá e descobrir que você não chegou ainda onde você queria. Sempre tem um próximo degrau, e muita gente fica frustrada, muita gente fica inquieta, muita gente não tem paz. E na semana passada a gente falou desse conceito que Salomão, escrevendo, fala sobre tranquilidade. E a gente colocou para você 3 palavras para você lembrar, que eu tenho certeza que é tudo que você quer na sua vida. Paz, contentamento, satisfação. Satisfação é realmente estar pleno.
Satisfação não é quando você termina de almoçar e está cheio. Estou satisfeito. Não, é quando você não precisou comer tanto assim, você fala, estou feliz. Né? Não está passando mal, está satisfeito. Contentamento é uma das palavras mais lindas que você vai encontrar na Bíblia. E talvez uma das mais ignoradas. Contentamento significa exatamente essa predisposição de que eu não vou ficar olhando para um lado e para o outro. Eu vou ficar feliz com o que Deus já me deu. Não que você vai deixar de ser ambicioso. Quantos sabem que Deus tem mais para você? Diga amém. Mas quantos, sinceramente, são muito gratos pelo que Deus já te deu hoje? Amém. Isso é contentamento. E paz? Paz não é ausência de guerra. No meio da guerra você pode ter paz. Você pode ter no seu espírito firmeza e uma disposição real, né? Uma disposição pronta para tomar decisões em paz. Então, a minha missão nessa manhã é falar com você um pouquinho sobre quem você é e qual é o seu valor, e como você deveria enxergar a si mesmo. Em geral, nós escolhemos, quase todo dia, possivelmente comigo e com você também, todo dia, nós somos tentados a avaliarmos quem nós somos usando as pessoas como referência. A gente pensa, como é que eu estou na vida com base em qual é a minha referência? Frequentemente são outras vidas, outras pessoas. Homens, em geral, não se comparam com mulheres. Mulheres, em geral, não se comparam com homens. A gente se compara com pessoas que são semelhantes a gente. Pais, homens se comparam com pais. Mulheres, mães se comparam com outras mães. E quando elas olham o que outras mães estão fazendo, em geral, aquilo tem uma sombra na sua vida, aquilo lança sobre ela, né, um pensamento, eu não estou sendo uma mãe tão boa, porque quando eu olho para ela, aquilo é que é ser uma boa mãe. Ou então eu estou sendo uma ótima mãe, porque eu nunca queria ser daquele jeito. Nós temos referências. E eu pergunto para você, quais são as suas referências? Será que são os seus vizinhos? Não apenas os que moram perto de você, mas os que fazem parte da sua vida, os seus próximos, as pessoas com as quais você divide um pouco a vida. Talvez seja justamente um vizinho que mora do lado e você observa a vida dele, você observa o casamento dele, e você observa como é que são os filhos, e você observa qual é o carro que ele tem, e você observa porque você fica sabendo onde ele foi passar férias. Será que isso é uma referência? Será que isso tem, sem que você perceba, porque você jamais vai admitir que tem qualquer tipo de inveja, mas será que não tem causado em você uma certa inquietação? Eu queria um pouquinho disso. Será que é a sua vizinhança, né, onde você mora? Você já andou de carro passeando por um lugar e falou, se eu morasse aqui, a vida ia ser completamente diferente. Era aqui que eu queria morar, esse é o lugar, não lá onde eu moro, né? Eu queria morar num lugar assim, eu queria frequentar lugares assim, era outra vida. Será que isso determina? É uma referência para você e te deixa em algum nível inquieto? Será que são os seus filhos? Para muitos de nós, especialmente, né, mães, mas pais também, quando você leva muito a sério a sua responsabilidade, da sua paternidade, da sua maternidade, nós olhamos muito para os filhos dos outros. E nós olhamos para os filhos dos outros e não contamos para ninguém, mas usamos eles como referência. Não, filho, eu só quero que você seja o melhor que você pode ser. E no fundo a gente está dizendo, eu quero que você seja melhor do que o outro. Eu quero que você seja melhor do que aqueles, né? Isso vai trazer uma certa satisfação para mim. Hoje eu quero mostrar para você de onde que isso vem, por que a gente tem isso. E eu espero que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar, porque em geral a gente trava e diz, não, eu não tenho isso, eu não tenho nenhum pingo de inveja de absolutamente ninguém. E às vezes inveja na minha vida pode ser mascarada, pode ser maquiada de outras coisas. Será que a sua referência são os seus irmãos, irmãos mesmo de sangue, ou seus cunhados ou cunhadas, as pessoas da sua família, que ou estão no nível mais alto, né? Tem mulheres, né, esposas que ficam atormentadas, porque o meu cunhado trabalha no emprego dos sonhos, por que o meu marido não conseguiu um emprego assim? Né? Tem maridos que também pode ter, né? Poxa vida, olha lá, a esposa do meu irmão está sempre cuidando do corpo, está cuidando da saúde dela, por que a minha esposa não faz mais isso? Você não conta para ninguém. Aliás, se você contar para alguém, você está lascado.
né? Você não deve nunca abrir a sua boca, mas você pensa, e você às vezes é atormentado, porque você olha ao redor e vê as outras pessoas. Os meus sobrinhos, eu falei para você, né, na semana passada, gente da minha família falou: meu filho com 2 aninhos já está lendo tudo. Tá nada, mentira, não tá. E você pensa: qual o problema do meu filho? Por que ele não lê? Porque ele tem 2 anos, não deveria estar mesmo ainda, mas né, a gente usa como referência e aquilo às vezes traz um incômodo para a gente. Será que é a sua conta bancária? E aí sim, mais eu acredito homens do que mulheres, mas mulheres também, é um grande referencial. Como é que você está na sua vida financeira? Que posição você está ocupando? Qual é a sua profissão? O que você conseguiu construir? O que você não conseguiu construir? Por que eu não consigo guardar um centavo? Por que eu não consigo ter reserva? O que eu tenho que fazer para administrar propriamente? E a pior parte é que enquanto eu estou me esforçando, eu olho para um lado, eu olho para o outro, parece que está todo mundo acertando e eu estou errando. E é uma referência. Será que é uma referência para você? Ou será que simplesmente é o espelho? Maneira como você olha todo dia e percebe que ajustes precisam acontecer e a sua referência é você mesmo. Eu acho que para a gente começar bem essa manhã, eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e contasse qual é essa referência. Não estou brincando, se você fizer isso vai estragar tudo hoje. Você talvez nunca mais respeite essa pessoa. Mas a verdade é que se é real que todos nós temos essa tendência, todos nós olhamos para algum lugar. Todos nós não apenas temos essa inclinação, nós também temos uma referência. Todos nós ouvimos, sem exceção, não importa a sua idade, não importa seu gênero, não importa a sua religião, não importa a sua formação, o que você recebeu de instrução, todos nós ouvimos essa vozinha na nossa mente. Uma vozinha que a gente não sabe identificar de onde veio, mas ela diz assim: você precisa de mais daquilo que eles têm, daquilo que ele tem, daquilo que ela tem, para ser finalmente respeitável ou respeitado, para ser aceitável ou aceito, para ser amado. Você precisa sair de onde você está e alcançar o que o outro já alcançou, para finalmente ser respeitado, aceito e amado. E uma coisa doida acontece, porque as pessoas que você usa como referência, aquela pessoa que você viu que está alguns degraus mais alto que você, e você vai, olha, é onde eu queria estar, elas têm a mesma voz dentro delas. Elas estão ouvindo a mesma coisa que você está ouvindo. E não se espante, possivelmente elas olham para você e em alguns aspectos da sua vida são invejáveis para ela. Elas olham para a sua vida e falam: eu queria ter o que ela tem. Você nem sabe disso, você nem imagina isso. As pessoas estão sim agora olhando para a sua vida para determinar como elas estão. O que é maravilhoso para mim e para você, o que é um privilégio gigantesco, é que o cristianismo, é que Jesus tem uma resposta para essa questão. Ele resolve perfeitamente essa situação. De uma maneira que absolutamente nenhuma outra religião consegue resolver. E absolutamente mais ninguém poderia resolver senão Jesus. E quando o apóstolo Paulo vai escrever à igreja, ele usa justamente a referência de quem Jesus é e o que ele fez para determinar o fim desse problema, se a gente quiser. O fim da nossa tendência nunca vai acabar, mas da nossa, nós estacionarmos e acamparmos nessa posição de comparar uns com os outros, isso a gente tem algum controle. E Paulo fala qual é a raiz, qual é a origem daquilo que você mais precisa para se ver livre dessa armadilha. Ele escreve a algumas igrejas, você conhece a história de Paulo, se converteu depois de ser um perseguidor da igreja, e começa a escrever para igrejas, depois talvez de muito tempo de ministério, as igrejas que ele mesmo começou, que ele fundou e começou, e depois viaja para outro lugar e funda outras igrejas, e manda uma carta para aquela igreja. A igreja dos Gálatas, da Galácia, recebe uma carta muito especial, que foi considerada algo tão precioso que entrou nesse conjunto de documentos que eu e você temos hoje, e nós chamamos a Bíblia. Já era precioso
né, quando foi escrito, foi inspirado por Deus, ele escreve para a igreja. Talvez escreva para você hoje. E quando você lê lá, talvez você perceba que isso é mais vivo do que nunca. Embora tenha sido escrito há 2000 anos atrás, é extremamente vivo hoje. Você está pronto? Amém? Paulo escreve assim: mas quando chegou o tempo certo. Eu e você talvez não compreendamos isso, mas isso aqui resolve. Se você tem dúvidas de qual era a melhor época para Jesus realmente aparecer, qual era a melhor época para Deus enviar Jesus como Salvador da humanidade, a Bíblia diz que foi na hora certa, foi na plenitude do tempo, foi no tempo certo. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Deus, enviou o seu Filho. E ele fala, nascido de mãe humana. Nascido aqui, não veio apenas como um filho de uma entidade divina, nasceu homem, nasceu de uma mulher humana e viveu debaixo da lei. A gente explorou um pouco esse assunto alguns meses atrás, né? Tanto naquela nossa série de 90 dias, como agora também no final do ano, falando sobre o Evangelho e os evangélicos. A força que a lei tinha e muitas vezes ainda tem na nossa civilização, especialmente do lado de cá do mundo, que a gente tem uma influência gigantesca, né, da cultura judaica e também do cristianismo, obviamente. A lei, a Bíblia diz que em Cristo ela termina, o fim da lei é Cristo, mas ela é para nós ainda uma sombra muito importante e nós precisamos examiná-la também. Deixa eu colocar para você uma definição importante. A lei de Deus era e pode ser um espelho que nos mostra o tempo todo que tem alguma coisa errada comigo. A lei, ela serve esse propósito. Ela reflete quem eu sou. Você sabe o que é um espelho? Você obviamente usou um espelho hoje. O espelho ele é fundamental para a gente. Você já parou para pensar que antigamente não existia espelho? O espelho que existia, no máximo, era um reflexo na água, que as pessoas poderiam usar. Mas, quando inventaram o espelho, finalmente ele se tornou um espelho grandão que tem lá no seu banheiro, né? Ele é muito útil, porque ele faz duas coisas especialmente. Ele mostra para você como é que você está e te ajuda a fazer os ajustes que você tem que fazer. Graças a Deus você passou por lá hoje, né? Foi importante aquele espelho. O espelho tem essa função, ele mostra onde você está e mostra tudo que está errado, que tem que ser ajustado. A lei é exatamente isso para mim e para você. Só que ela nunca para de mostrar para a gente que a gente está errado. Nunca para de mostrar para você que tem alguma coisa errada com a gente. A lei revela que sem Deus nós estamos mal, nós estamos completamente perdidos. E sem Deus, nunca a gente vai estar bem. Esse era o papel principal, esse era o objetivo da lei, chamada lei de Moisés, a lei que Moisés entrega ao povo de Israel, a nação de Israel. Deixa eu falar mais uma vez isso para você. A lei da antiga aliança, que nós chamamos de antiga aliança, ou a Bíblia dos judeus, não é uma lei que Moisés recebeu para os brasileiros, ou para os americanos, ou para qualquer outra nação, senão para a nação de Israel. Como Jesus nasceu nessa condição judaica, né? Ele nasceu judeu, ele nasceu na nação de Israel, nós, claro, queremos saber tudo que tinha a ver com a cultura dele, e o Antigo Testamento a gente vai descobrir, aponta o tempo todo para ele. Então é extremamente inspirador, mas é uma lei com uma nação, uma aliança com uma nação, a nação de Israel. E ela explica para Israel como eles estão errados, o tempo todo. A lei mostra o tempo todo correção que você precisa fazer e você não consegue fazer. Hoje a gente pode interpretar também para a gente assim, a lei revela isso para mim e para você, como eu estou errado. E não importa tudo que eu conquistei até hoje. Não importa se eu conseguir botar 2 carros na minha garagem e não moro mais de aluguel. Não importa se eu fiquei mais bonito do que eu era, se eu emagreci. Não importa tudo que eu consegui conquistar, como meu filho passou para a melhor faculdade. Nada disso consegue tirar dentro de mim algo que está quebrado. Dentro de mim existe algo que foi quebrado e não tem conserto. Quando o pecado entrou no mundo, a relação entre Criador e criatura foi quebrada. E não tem nada
nesse mundo que possa consertar. E como consequência de um relacionamento quebrado, você sabe o que é um relacionamento quebrado. Você já brigou com a sua esposa, com o seu marido, e às vezes ficou um tempão sem se falar. É a impressão que existe uma barreira, é a impressão que existe uma parede, e você não olha do mesmo jeito, você não consegue ver do mesmo jeito que via antes. É triste, mas há pessoas na mesma família que não se falam há anos e anos e anos. Né? E às vezes até convivem, mas não tem, porque tem um relacionamento quebrado, tem uma parede entre eles. Quando o relacionamento entre o homem e Deus é quebrado, essa parede que se forma, como consequência, se você não tem a mesma ligação que poderia ter com Deus, você se sente inseguro. E a humanidade, as bilhões de pessoas que estão agora nesse planeta, são inseguras, sem exceção. Algumas parecem que não, mas a insegurança vem dessa condição. Porque foi quebrada o meu relacionamento, a minha ligação com o meu Criador. E quando eu sou inseguro, isso me provoca algo, isso gera algo dentro de mim, e eu começo a olhar ao redor, ao invés de olhar para cima. Eu começo a olhar para você como referência, ao invés de olhar para ele como referência. E Paulo diz que Jesus, na hora certa, enviado por Deus, nasce aqui, debaixo da lei, cumpre a lei. Olha para quê? Olha como é que ele continua. Para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei. Talvez na sua Bíblia, em vez de comprar a liberdade, esteja para redimir. É exatamente a mesma coisa. Redimir significa comprar a liberdade. Para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei. Todos nós nascemos debaixo da lei, sob a lei. E todos nós sabemos, em algum nível, que tem algo de errado comigo, tem algo de errado com você, tem algo de errado com a gente. E todo mundo. Todas as pessoas. Elas não sabem explicar, às vezes elas preferem nem pensar, mas elas sabem que existe algo de errado dentro delas. E a expressão usada de redimir significa exatamente isso. No tempo certo, Deus envia o seu filho, o seu único filho, Jesus, com esse propósito, redimir, ou seja, comprar. Comprar é um verbo que a gente usa toda semana. Comprar é um hábito na nossa vida. Você talvez não vá ao shopping todo dia, mas você compra alguma coisa praticamente todo dia. Então a gente sabe o que significa comprar. Nós vamos em algum lugar, ou vamos online, né? Hoje está muito comum, e você vê algo que você precisa, ou que você gosta, ou que você simplesmente quer. E quando você quer alguma coisa, você consegue inventar uma história para dizer que você precisa daquilo. Nós somos ótimos para vender coisas para nós mesmos, né? Nós somos os melhores vendedores para nós mesmos de coisas que nós queremos muito. Nós conseguimos nos convencer facilmente. Você já parou para perceber que se um vendedor tentasse te convencer como você tenta se convencer, você ia se sentir muito ofendido? Já pensou, um vendedor chega para você e fala assim: compra, se você não gostar, você dá para alguém. Mas a gente não usa esse argumento para nós mesmos, né? Quando se trata de ter algo... Mas o que acontece nessa dinâmica de você comprar alguma coisa? Aquilo tem um preço, tem um valor. Tem um valor. E qual é o valor real daquilo? Essa é uma pergunta, uma das mais importantes que você vai ouvir no dia de hoje. Você sabe o que determina o valor de alguma coisa? Essa é uma pergunta financeira. Essa é uma pergunta que o pastor Rodrigo pode dar aula aqui a respeito, né? Ele fala sobre administração financeira e ele sabe a resposta dessa pergunta. O que determina o valor de alguma coisa? Todo mundo aqui compra. Você já foi num lugar e você vê uma roupa muito bonita e fala: nunca vou pagar esse preço. Caro demais. Você volta uma semana seguinte e está escrito na loja lá: liquidação, tudo a 50%. E seus olhos brilham. E agora aquilo que você jamais compraria, você compra. Está 50% mais barato. O preço caiu pela metade. Eu te pergunto, qual é o valor real daquela roupa? Se você não estava disposto a pagar o valor de antes, está disposto a pagar agora. Qual é o valor real das coisas? Você espera o aniversário do Guanabara? Se você for muito aventureiro, né?
Há coisas que você não compra porque considera muito caro, porque você não... Eu sou chato, eu não sou pão duro, gente, eu prometo. Mas frequentemente eu olho para a coisa e falo, nunca isso pode custar isso. Quantos fazem coro comigo e dizem amém? Né? A gente olha para certas coisas e fala, meu Deus, é só uma camisa. Não deveria nunca ter 3 dígitos aqui. Mas hoje tem camisa de R$500. Camisa. Qual é essa? Né? Essa não, pode ter certeza. Né? Mas quantas vezes eu olho para a coisa e falo, não vale. Alguém faz isso? Claro. E quando eu digo não vale, deixa eu falar para você. Eu determino que não vale. No momento em que não vale, mas eu pego a minha carteira e boto o cartão, pego o dinheiro, assino o cheque e entrego, sabe o que eu estou dizendo? Vale. O que determina o valor de qualquer coisa é o preço que eu estou disposto a pagar. O que determina o valor do que quer que seja é o preço que alguém está disposto a pagar. E se você já vendeu alguma coisa grande, uma casa, você vendeu uma casa, ou um carro, ou alguma coisa muito preciosa para você, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você amava aquela casa, você cresceu naquela casa, ela era tudo para você. Quando você bota ela para vender, você sabe que ela vale aquilo, mas ninguém mais acha que vale aquilo. Ninguém concorda com você. Todo mundo acha que não vale aquilo. Goste você ou não, esse é o valor real para as pessoas da casa que você... E para piorar, aparece a casa dos seus sonhos. E você fala, essa é a casa. E você sabe que ela não vale aquilo tudo, mas o vendedor acha que ela vale muito mais. Não é essa crise que a gente vive o tempo todo? Seja o que for. Qual é o real? O que determina o valor de alguma coisa? O preço que alguém está disposto a pagar. Pode ser algo muito valioso para você, mas o valor real para o comprador é o que ele está disposto a pagar. Quem está comigo aí, diga amém. Se tiver alguém dormindo perto de você, você fala, qual é, meu irmão? Hoje está maneiro o negócio. E é curioso, se você está vendendo, para você custa tanto, para os outros custa menos. Se você está comprando, para você custa tanto, para os outros custa mais. O que determina o valor é o preço que alguém estiver disposto a pagar. Agora preste atenção. O único jeito de determinar o seu valor, o único jeito, é fazer um leilão e descobrir quem dá mais. O único jeito de saber qual é o seu real valor é colocar você no leilão e descobrir quem vai estar disposto a pagar o maior preço. Você é valorizado ou desvalorizado de acordo com o preço que estiverem dispostos a pagar por você. E é isso que é o Evangelho. E é isso que é o epicentro do cristianismo. Porque no cristianismo nós aprendemos que cada um de nós foi comprado. Essa é a terminologia bíblica. Você foi comprado. Ah, não quero ser poste de ninguém. Você não tem essa opção. Se você não for de um, você é de outro. Você foi comprado. Nós fomos comprados por um preço muito específico. E o preço foi a vida do Filho de Deus. E o fato de Deus gastar tanto assim para comprar você, determina naquele momento o seu valor. O quanto que você é valioso. Porque o que determina o valor é o preço que alguém está disposto a pagar. E no centro de todo o cristianismo nós encontramos essa mensagem. Você foi considerado ou considerada tão valiosa para Deus, que Ele envia o seu Filho para esse mundo, para comprar você de volta. Para pagar o preço mais alto que alguém poderia pagar para ter você de volta. E o que é mais maravilhoso nisso tudo é que você recebe com isso uma nova posição e um novo título. Uma nova posição e um título de filha ou filho. Veja como Paulo termina, ele continua dizendo, para comprar a liberdade para nós
que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. É uma cultura que a gente não conhece tão bem, mas a expressão, para você ter uma ideia, a expressão adoção ou adotar não existe no hebraico antigo. Na Bíblia dos judeus, o que nós chamamos da Antiga Aliança, não existe uma palavra para traduzir adoção, porque adoção simplesmente não acontecia. Ninguém adotava ninguém na antiguidade. Se alguma coisa acontecesse com os pais de uma criança, ela ia para qualquer outro parente. Ninguém considerava isso adoção, era normal. A família era um aglomerado, então naturalmente aquela criança teria que ser cuidada por um outro grupo de pessoas da mesma família. Mas no Novo Testamento a expressão aparece porque ela é uma expressão do Novo Testamento adotada por causa dos romanos. Os romanos que começam essa prática. E eles, diferente da gente, completamente, por isso que a gente não entende muito, ninguém adotava criança, ninguém adotava bebês, porque bebês morriam muito facilmente. Se acontecesse alguma coisa com a família, em geral, as crianças eram uma mortalidade muito grande. Crianças nunca eram adotadas. Porque naquela cultura, que era ainda muito mais cruel do que a de hoje em dia, né, eles não sabiam no que aquela criança poderia se tornar, então ninguém adotava. Mas era normal, era comum, não era todo mundo que fazia, mas era muito comum a adoção de pessoas adultas. Quando se percebia potencial, quando se percebia a possibilidade daquela pessoa agregar, de ser mais um na sua família, de ser mais um no seu exército familiar, de ser mais um que vai ajudar e também você poder investir, se percebia isso. Talvez você já tenha visto algum amigo do seu filho, você fala, eu queria tanto que esse menino, né? Eu podia adotar ele numa boa, porque você vê potencial ali, né? Ou uma amiga da sua filha, não em detrimento dos seus filhos, que são maravilhosos, mas às vezes a gente, né, pensa, poxa vida, esse menino tem potencial, alguém precisa fazer alguma coisa por ele. Era mais ou menos assim que naquela cultura isso acontecia, se observava potencial e se adotava. Quando Paulo usa essa expressão para falar de que assim Deus fez comigo e com você, é porque Deus não esperou para ver se você ia se comportar bem. Ele já sabia toda a sua história, ele já sabia toda a sua formação, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas e também o seu potencial, mas ele não leva esse tão em consideração, mas ele olha para frente, sabendo toda a sua história, toda a sua vida, ele fala, eu quero que você seja meu filho. E eu pago o preço que for para você ser meu filho. Já sabendo tudo que nós somos e seremos, ele escolhe comprar a nossa liberdade e nos adotar como seus filhos. O que determina o valor de alguma coisa é o preço que alguém está disposto a pagar. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu considero muito importante. Pais perfeitos comparam seus filhos a quem? Imagina que existam esses pais perfeitos. Pais perfeitos comparam seus filhos a quem? Eu vou te dar a resposta. A ninguém. Pais que são nem tão perfeitos assim já sabem que não se deve fazer isso e não comparam os seus filhos a absolutamente ninguém. Mas um pai perfeito nunca, jamais compararia o seu filho com qualquer outra criança, com qualquer filho de outra pessoa, com qualquer outra pessoa. Quem está comigo aí, diga amém. Pensa nessa pergunta. Pais perfeitos, têm seus filhos, comparam eles com quem? Ninguém. A quem o seu Pai Celestial compara você? Você pode responder em coro? 1, 2, 3 e... Ninguém. Seu Pai Celestial não compara você com absolutamente ninguém. E hoje você precisa ouvir, eu quero dar a voz colocando aqui uma frase no telão que eu queria que você soubesse. E eu coloquei no feminino, porque eu quero incluir primeiro as mulheres antes de falar dos homens. É como se Deus falasse com você. Quando Ele pensa que não vai comparar você com ninguém. Filha, antes de tudo, você é minha filha. E para mim você vale mais que tudo. Filho, antes de tudo você é meu filho. E para mim você vale mais que tudo. Filha,
Você fica olhando para outras mulheres como referência, você fica se comparando a outras pessoas, você fica comparando os seus filhos com os filhos dos outros. Qual atlético são os seus filhos em relação aos outros, qual boas notas eles têm em relação aos outros. Você acaba medindo o seu valor com base ao que você vê ao seu redor. Ouça, Deus está dizendo, eu não faço isso. Deus está dizendo, eu nunca faço isso, eu não comparo você com absolutamente ninguém. Antes de tudo, o que interessa é só isso, você está bem comigo porque você é minha. Porque você é meu. E se você quiser saber o quanto que você vale, não olhe ao redor, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olha para cima. Se você quiser saber o quanto que você vale, e para escapar, para finalmente escapar da armadilha, a armadilha da comparação, nós precisamos ter uma outra referência. Se alguma dessas coisas é a sua referência, se em algum momento você falou, eu não tinha pensado nisso, mas sim, vizinhos, onde eu moro, filhos, irmãos, com minha conta, espelho, ou talvez outras coisas que você colocou nessa lista, são referência. E se nessa manhã você decidisse, não, nada disso vai ser minha referência. A minha referência vai ser aquele que me fez, me ama e me redimiu. Ele é a minha referência. O que é a sua referência? A referência sobre quem você é, sobre qual é o seu valor. Deus olhou para você, Ele fez uma análise, e Ele avaliou, e Ele sabe melhor que ninguém qual é exatamente o seu valor. E você jamais vai experimentar paz até que você aceite a avaliação que Ele fez a teu respeito. Até que você aceite como Ele olhou para você e qual preço Ele te deu. Não há paz em qualquer outro lugar. Quantos aqui são pais? Digo amém. Você já teve esse momento que eu já tive? Os meus filhos, de olhar para eles e às vezes falar, filho, como eu queria que você visse a você mesmo como eu vejo você. Como eu queria que você se enxergasse como eu enxergo você. Como eu queria que você parasse de olhar para a televisão, para a revista, para os youtubers, para as outras pessoas, para os seus amigos da escola, para os seus amigos da igreja, e usasse eles como referência. Eles podem ser até uma inspiração, mas eu queria que você olhasse como eu olho você. Eu queria que você olhasse para si mesmo com os meus olhos. Se você fizesse isso, quanta paz você teria. Já contei algumas histórias aqui de eu com meus filhos e como eu sei, e muitas vezes não sou bom nisso, mas muitas vezes eu percebo a necessidade de afirmação que eles precisam ter. Enquanto a minha filha crescia, eu vivia dizendo para ela, tem alguém que ama você mais do que eu? Não, eu ensinei ela a resposta. Se alguém perguntar, você já sabe. Pai, ninguém nunca pergunta isso. Tudo bem, eu sei, mas eu quero que você saiba. Eu quero que você não tenha nenhuma dúvida. Sento às vezes do lado, na cama, e faço as perguntas que eu considero mais importantes. Como é que estão as coisas aí dentro? Porque uma coisa não pode falhar. Eu não tenho como controlar tudo que vai acontecer com meus filhos. Eu, inclusive, não devo fazer isso. Eu devo deixar que eles sofram as suas dores se for necessário, que eles aguentem algumas consequências se for necessário, mas eles não podem perder de vista que não tem nada que eles possam fazer que vai me fazer amá-los menos. Que eles estão seguros nesse amor. Que eu dou a eles um valor que um pai precisa dar aos seus filhos. Valem mais que tudo. E se você naturalmente faz uma projeção da sua própria história, talvez você, como eu, tenha tido um pai sensacional que pôde modelar um pouco isso para você. Mas muitas pessoas não. Seu pai terreno não é o melhor exemplo de o seu pai celestial, não é a melhor projeção. Você tem a sua história, e eu tenho certeza que isso dificulta muito você conseguir enxergar Deus como o Pai que Ele é.
Mas é muito importante que você deixe a sua mente ser renovada. Muito importante que você coloque seus olhos na palavra e deixe Deus revelar para você. Que quando Ele olhou para você, Ele viu alguém tão, tão, tão precioso, que falou: eu pago tudo. Eu pago o preço que for. Eu acho que muita renovação de mente que é necessária. Eu acho que enquanto a gente caminha, eu acho que esse mês Deus está nos chamando para fazer isso. Ele quer começar a mostrar para você algumas mentiras que você acreditou. Algumas coisas que parecem verdades, mas que não são. E Ele quer substituir com a verdade que Ele já estabeleceu sobre a sua vida. E te chamar diariamente a trocar uma maneira de pensar errado, um hábito errado, por uma maneira de pensar correta e um hábito correto. E antes de você voltar para casa, eu queria te convidar, quem sabe essa semana, a fazer pelo menos uma dessas duas coisas que eu acho que são ferramentas sensacionais. Tem tantos versículos na sua Bíblia que revelam esse valor que Deus te deu. Durante essa semana, a gente vai mandar alguns para você. Se você estiver no nosso grupo do WhatsApp ou no e-mail, a gente vai mandar alguns desses versículos. E eu queria te convidar a fazer algo que talvez você não tenha o hábito de fazer, que não apenas ler, mas decorar esses versículos. Ih, pastor, eu não decoro coisa desde que eu saí da escola. Então você tem a oportunidade de recomeçar isso. Decora um só, decora um versículo. Mas deixa ele ser vivo. Decorar é suficiente para renovar sua mente? Não, mas vai te ajudar muito a ter isso vivo dentro de você. Decora 1, 2, 3, quantos você puder. Ou se você preferir, ouça essa semana algumas canções, algumas músicas. Tem algumas delas que falam direto ao nosso coração. Eu tenho uma coleção grande de músicas que eu ouço a música, ela muda o meu ambiente. Eu começo a meditar naquela verdade. E eu gosto muito de música. Me expresso muito com Deus através de música. Então, para algumas pessoas é talvez o melhor caminho. Ouça. Se você puder, cante junto. Entre no Espírito. Mas faça alguma coisa essa semana que te ajude, que seja intencional, para você lembrar que o seu relacionamento com Deus está bem porque você é dele. Filhos podem ser rebeldes muitas vezes, podem ser autodestrutivos, podem fazer tudo errado, mas nós, como pais, nunca vamos deixar de amá-los. E o nosso Pai Celestial está dizendo para você hoje: não importa o tamanho do que você fez, não importa nem o tamanho do sentimento que você tem. Muitos de nós nos afastamos de Deus por causa de uma condenação muito grande, e isso afeta a noção do valor que nós temos. Nessa manhã, Ele quer dizer para você que, a despeito do que você pensa, apesar do que você ouve ou ouviu, apesar do que você acha ou da vozinha que tem falado à sua mente, apesar do que as pessoas têm colocado, apesar dos seus estigmas, apesar dos seus apelidos, apesar, da sua reputação manchada, Ele está dizendo: antes de tudo, você é meu filho, minha filha. E eu pago o preço. Já paguei. Bem alto. Para você saber qual é o teu valor para mim. Nós vamos cantar uma canção que pode ser uma dessas. Essa canção fala que Ele nos ama de verdade. E eu queria que enquanto você cantasse essa canção, que você pensasse em cada palavra que você está dizendo. É uma poesia linda. Ela tem uma parte dizendo que se a graça é como se fosse um oceano, nós estamos afogados nesse oceano, envolvidos completamente pela bondade de Deus. Deus está aqui nesse lugar, que você possa sentir essa igreja como se fosse uma grande piscina do amor de Deus. Você sabe, Ele está envolvendo a sua vida com todo o seu amor. Amém? Vamos ficar de pé?